agradecemos a presença de cada um e desejamos que todos possam pensar mais, refletir mais a partir desse encontro, né, e sair um pouco mais alimentado com essas ideias que serão discutidas aqui. Eu gostaria de chamar aqui à frente a professora doutora Irlei Machado, representante do pró-reitor de extensão, professor doutor Alberto Martins da Costa, para proferir algumas palavras. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui para falar de alguma coisa que é muito cara a todos nós, que é a cultura. Neste momento em que o mundo atravessa sérios problemas ligados à economia, nós temos que tornar a cultura cúmplice do homem moderno, para que através da cultura ele possa se tornar cada vez mais humano e mais sensível ao próprio homem. É um prazer muito grande estar participando desse encontro. Agradeço muito ao Rubem, da Balai Produções, agradeço a todos os presentes e, em nome do professor Dr. Alberto, gostaria de convidar, então, ao nosso magnífico reitor, professor Alfredo, para dar abertura oficial a esse evento. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e esta é a grande vantagem de ser reitor da universidade. É poder ter a oportunidade de viver momentos como esse. E é uma satisfação de nós podermos na universidade estar abrigando esse evento, logicamente com todos os colaboradores, Secretaria da Cultura, empresa Cachoano, né? E com os nossos jovens estudantes, né? Com os nossos professores, porque o nosso objetivo é quebrar os muros da universidade, não no sentido físico, questões de segurança, mas no sentido social, de nós levarmos a universidade onde a população está e trazer esse público aqui para a universidade também. E fico mais uma vez feliz, agradeço a presença de vocês, agradeço o apoio que tem dado, os patrocinadores. Precisamos, não temos nenhum preconceito quanto a essa parceria público-privada, né? O Brasil precisa disso, nós precisamos disso. Então estaremos sempre de porta aberta e, por favor, recebam sempre os nossos professores quando eles forem precisando de apoio, que vocês estão apoiando uma causa nobre, que é uma instituição que forma pessoas, que capacita pessoas com conhecimento técnico, científico, humanístico e com muita ética, para nós podermos devolver para a sociedade com qualidade de vida por meio das nossas ações. E as ciências sociais aplicadas, as artes, são indispensáveis. Não precisa ter um mundo tecnológico se não tiver sentimento, se não tiver coração, se não tiver acolhimento. E tudo passa por esses setores. Muito obrigado e boa tarde a todos. Nós temos aqui uma oportunidade primeira de estar aprendendo, questionando, sugerindo, né, para todas as instâncias aí do poder público. E acho que a tarde vai ser pequena para tudo que a gente pretende perguntar depois e ouvir primeiro, tá bom? Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que o Ministério da Cultura está presente em mais um evento. Eu acho que de início o que é importante falar é que ao longo dessa gestão de 7 anos, né, a contar com o primeiro do governo, o Ministério sempre teve esse diálogo com a sociedade civil, né, em todos os programas e ações estruturais e tomadas de decisões importantes do Ministério. O Ministério sempre realizou uma série de seminários e conferências e a presença do Ministério se torna importante para a gente devido às contribuições que a gente sempre leva para o Ministério no sentido de melhorar
a gestão do Ministério. A gente sabe que o Ministério tem algumas deficiências e agora nós estamos em uma fase importante de reestruturação da Lei Rouanet. Além disso, estamos na iminência de criar um sistema de informações culturais. O que eu posso dizer é que economia da cultura e diversidade cultural são temas interligados o conceito da cultura, que era muito restrito, principalmente às expressões artísticas, foi ampliado no sentido de uma cultura popular, de uma manifestação tradicional, de um sentido de uma amplitude simbólica, uma amplitude antropológica, uma amplitude também sociológica, que é importante, e principalmente a dimensão econômica da cultura, né? As decisões, elas envolvem um certo grau de subjetividade, porém elas têm que ter critérios técnicos importantes. E acima de tudo, sempre que o Ministério toma uma decisão, agora nesse instante da Lei Rouanet, obviamente em qualquer decisão sempre vão ter pessoas insatisfeitas, pessoas satisfeitas. Agora, o mais importante é que a gente pensa no bem-estar social. Quer dizer, esse Ministério ele se pautou no sentido de criar mecanismos de acesso à cultura ao cidadão brasileiro. Quer dizer, a gente pensa em cultura, a gente pensa não só nos agentes culturais, mas a gente pensa que todo cidadão brasileiro faz parte da cultura. E a gente não diz o que é cultura ou o que não é cultura. A gente simplesmente parte do pressuposto de que o cidadão brasileiro tem a necessidade da cultura. A cultura não só a nível pontual, não só através de decisões pontuais, e sim decisões de médio e longo prazo, que envolvem um conceito similar ao meio ambiente de desenvolvimento cultural, né? E não apenas de crescimento. Eu preparei a apresentação primeiro em cima dos instrumentos balizadores, que eu já dei uma primeira pitada, ou seja, vocês vão ver que a gente pensa investimento público, a gente pensa sempre num critério de processo. Então, ao longo dessa gestão, a gente primeiro fez um delineamento conceitual para poder discutir o investimento público, né? Para depois a gente entrar nas ações, nos problemas atuais, nas distorções que existem, não só no investimento direto. Aqui eu conceituei investimento direto como a própria execução do governo federal, a própria execução de recursos, a transferência para estados e municípios, e conceituei investimento indireto como os outros mecanismos de fomento à cultura, como a Lei Rouanet. A partir do momento que o ministro Gil assumiu, ele não só pegou as diversas secretarias que existiam, como a Secretaria do Audiovisual, a Secretaria do Teatro, e ele transpassou a base da gestão. A cultura é um direito de todos, não apenas em secretarias setoriais vinculadas ao fomento, né? Ele dividiu em secretarias de políticas culturais, secretaria de diversidade cultural, secretaria de fomento e incentivo à cultura. Ou seja, são secretarias transversais a partir do momento que a gente pensa numa ampliação do conceito de cultura. Esse conceito de cultura, ele adquire três dimensões. Uma é a dimensão simbólica, ou seja, essa dimensão simbólica está pautada num sentido antropológico do termo. Ou seja, são todas as manifestações tradicionais, a troca de conhecimentos
na sociedade em questão. A dimensão da cidadania é uma dimensão extremamente importante em um programa do Ministério. O programa é Cultura Viva, é através dos pontos de cultura, ou seja, é a inclusão social do cidadão, principalmente de classes menos abastadas, e esse ponto ele leva o ensino às artes, à literatura, ao teatro, ao cinema, e estatisticamente a gente pôde perceber que a partir do momento que esse cidadão se inseria dentro do contexto social, aquela comunidade local, ela melhorava os seus indicadores sociais. Havia uma redução da violência, havia uma quantidade maior de fluxo de pessoas dentro da comunidade, dentro de uma série de outros benefícios. E a outra dimensão é a dimensão econômica, ou seja, a cultura como fonte de riqueza, a cultura com um certo valor agregado, a cultura como um bem econômico a ser transacionado e, acima de tudo, gerando emprego e renda. E essa ampliação do conceito de cultura vem a ampliar também o conceito dos setores culturais, ou seja, a gastronomia, o design, as novas tecnologias de informação, a internet, tudo isso é ampliado dentro desse conceito de cultura. Eu falei rapidamente aqui no plano, né? Ele se iniciou com uma conferência nacional em 2003, se eu não me engano, ou 2005, e ele foi pensado em quase 300 diretrizes, né? Dividido em 5 eixos. Um é fortalecer a ação do Estado no planejamento e na execução das políticas culturais. O segundo eixo, incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e cultural. O terceiro eixo, universalizar o acesso à fruição e à produção cultural. O quarto eixo, ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável. E o quinto eixo, consolidar o sistema de participação social na gestão das políticas culturais. Eu vou fazer uma analogia rápida aqui como economista, a diferença entre o conceito de crescimento econômico e desenvolvimento econômico, né? O crescimento econômico é a crise. A crise que a gente vê hoje, ela faz parte do conceito de crescimento econômico. Ou seja, a economia cresce, a economia entra em recessão, né? O emprego aumenta, o emprego diminui, a renda aumenta, a renda diminui, etc. Então. Mas acontece que o mais importante que isso é a gente crescer com desenvolvimento, ou seja, é você aumentar os indicadores sustentáveis da sociedade como um todo. Isso envolve a segurança pública, isso envolve a cultura, isso envolve a educação. O plano, ele foi elaborado no sentido de médio prazo. Ele é um plano de 10 anos, ou seja, ele transpassa a questão do governo. Ou seja, vai entrar governo, vai sair governo, mas as metas que ali estão terão que ser cumpridas. Então a questão da descontinuidade política, que a gente sabe que é fato aqui no Brasil, a gente procura minimizar. Um exemplo de uma ação para o desenvolvimento sustentável seria o caso de uma revitalização de um sítio histórico, por exemplo. A revitalização de um sítio histórico, ela, ao mesmo tempo que ela aumenta o fluxo econômico para aquela região em relação ao turismo cultural, se for bem feita, a comunidade da região, a comunidade local tem que participar dessa revitalização do sítio histórico. Então você inclui socialmente a sociedade e você tem uma troca de conteúdo simbólico ali presente. Aqui tem alguns indicadores do que eu chamei de oferta cultural, né? Cinema, por exemplo, apenas 8,7% dos municípios brasileiros possuem cinema, né? O museu e teatro em torno de 22%. Apenas 13% dos brasileiros frequentam o cinema alguma vez por ano. Esse número aumentou, esse número era de 2003, ele atualmente está em 14% alguma vez por mês, ou seja, já teve algum aumento. Os outros indicadores, a gente
ainda não teve pesquisas suficientes para dimensionar a melhora, mas eles mostram a exclusão cultural de uma forma significativa dentro da sociedade. Ou seja, 92% nunca frequentaram museus, 93,4% nunca, jamais frequentaram exposição de arte, 78% nunca assistiram espetáculo de dança, embora 28,8% saiam para dançar. E esse indicador de mais de 90% atualmente ele está em torno de 55%, que não possuem salas de cinema, teatro, museus e espaços culturais. Em relação ao investimento indireto, nós temos o fomento, que seria uma parceria público-privada, um mecanismo de fundo, né, que a gente não pode considerar uma execução direta, porque envolve uma escolha em relação para onde você quer alocar esses recursos. E eu ainda vou falar muito sobre isso. E o FICAS, que ainda não foi implantado, que é um outro mecanismo. A gente tem os editais, que é uma forma de mecanismo através de concurso, de você selecionar de uma forma mais democrática, né, de você dar prêmios, etc. E você tem o microcrédito, que é quando você entra exatamente no estudo da cadeia produtiva, do setor cultural. Essa aqui é uma série histórica dos investimentos da cultura. Em amarelo estão os dados da Lei Rouanet. Vocês podem ver que os dados do Fundo Nacional de Cultura e do orçamento do Ministério vinculados somados dão praticamente apenas 2/3 dos recursos da Lei Rouanet, ou seja, até 2008, ali está só 2007, 2008 os dados ainda não estavam alimentados como um todo, a gente percebe que o mecanismo da Lei Rouanet, aqui a gente lê a Lei Rouanet como isenção fiscal, é o mecanismo mais utilizado em relação a transferência de recursos, a parceria público-privada, muito mais do que o Fundo Nacional de Cultura e do que o orçamento direto. Se a gente pensa em fomento direto, em execução orçamentária, a gente tem que pensar em programas e projetos prioritários, em programas e projetos que dão um grau de desenvolvimento sustentável, conforme eu expus, né? A gente pensa em manifestações de culturas populares, ou seja, você tem uma boa parte de eventos, uma boa parte de ações que a parceria público-privada não daria conta. Eu vou falar aqui, né, nas ineficiências, o porquê que o Estado atua diretamente, né, e o porquê que o Estado atua também indiretamente, né? O que seria o fomento indireto, que eu já falei, os fundos culturais, né? E o mercado cultural. O mercado cultural, através do financiamento de crédito direto, através do FICAT, que eu vou falar aqui, que seria um investimento em alto risco. Seria aquele empresário que já teria amplas condições de ir lá no banco e pegar um empréstimo, né? Aquele grande empresário que teria amplas condições de ter um elevado risco, e isso iria gerar uma eficiência para o mercado cultural. Nós sabemos que a realidade não é esta, mas eu vou apresentar as distorções da Lei Rouanet, e nós sabemos que muitas empresas que teriam condições de ir lá para o mercado através de um alto risco, mesmo assim, atualmente, pegam recursos do Estado e dão uma pequena contrapartida, o que é uma distorção da lei. Nos gastos públicos diretos, quais são as características do bem público? O bem público de cultura, como sendo cultural, ele é não rival e não excludente. Então, o consumo de uma pessoa não rivaliza nem exclui o consumo da outra pessoa. Isso significa dizer, economicamente, que o papel do governo é atuar diretamente através de seus gastos com uma construção de um centro cultural, de um teatro, de bens públicos puros. Esse é o papel principal do mecanismo de execução orçamentária. E por que o Estado entra? Exatamente porque, por exemplo, você tem até externalidades positivas. Quando você revitaliza um sítio histórico,
A gente não sabe o quanto cada indivíduo tem interesse naquela revitalização. Mas mesmo assim, todos os indivíduos ganham com a revitalização. Então, o Estado não teria como dizer, ó, você vai pagar isso, você vai pagar isso e você vai pagar isso. Então, através de impostos e gastos diretos, é que o governo gera um bem-estar social. Nós sabemos que existe ineficiência na produção, ou seja, a iniciativa privada, por ela própria, ela não teria condições, ou não interessaria a ela, por exemplo, construir um centro cultural, um teatro, né? Então, aí que entra o papel do Estado, no sentido de corrigir as ineficiências na produção e as deficiências no acesso. Aqui, rapidamente, o PRODEC, que é uma linha orçamentária do governo, Programa de Desenvolvimento da Economia e da Cultura, que nós atuamos. Ele se divide em estudos, em capacitação, em promoção de negócios e em financiamento a empreendedores culturais. É quando o governo, de certa forma, o governo federal percebe exatamente aquelas lacunas dentro daqueles setores culturais e tenta atuar diretamente no sentido de regular as falhas que existem, né? Aqui eu sintetizei a questão da economia da cultura, o Plano Nacional de Cultura e o investimento público. Ou seja, eu disse que foi um processo do Ministério até o momento que ele pensou numa reforma da Lei Rouanet. Nós agora estamos com uma proposta de emenda constitucional que pretende aumentar o orçamento da cultura. Isso é muito importante, né? Em economia a gente fala que os recursos são limitados, mas os desejos são ilimitados. Então, pelo Ministério a gente faria 500 museus iguais ao Museu do Louvre na França, mas não sobraria dinheiro para fazer absolutamente mais nada. Então, ou seja, a questão importante aqui é que nós precisamos aumentar também o orçamento do Ministério, e essa proposta de emenda constitucional vem com esse objetivo, além de também repassar esse aumento a 25% a estados e 25% a municípios, né? Em relação ao investimento direto, há uma proporcionalidade grande entre o que cada estado tem de orçamento e a população de cada estado. Quer dizer, o governo procura repassar para os estados de uma forma proporcional, né? Com alguns desvios, obviamente. Exemplo, São Paulo, que tem a maior população brasileira, tem 24,6% dos recursos. Minas Gerais ali, por exemplo, é um caso que poderia ter uma quantidade de recursos maior em relação à proporção dos habitantes. A Bahia, 10,1%. Né? Então, o caso da desconcentração do investimento direto em relação aos estados, se você faz um cálculo, você vê que não é nem de longe o que acontece, por exemplo, com a Lei Rouanet. O índice de gestão cultural municipal, a gente fez com o IPEA, que foi baseado na pesquisa do IBGE, a Munique, que perguntou se a cidade tinha cinema, tinha teatro, tinha um grupo de teatro, tinha um concurso de cinema, quer dizer, foram uma série de itens perguntados e a gente chegou em algum tipo de índice, que não é ideal, mas que pode, de alguma forma, mensurar aonde há maiores gargalos em relação à gestão cultural. Então, esses municípios, obviamente, isso não é exato, mas a gente parte já de algum parâmetro objetivo para o governo federal poder avaliar a necessidade, né? Claro que existem diversos outros critérios que serão analisados, mas é importante sempre você ter critérios objetivos quando você vai alocar os recursos daquela região. Ou seja, a gente tem que pensar em critérios objetivos e ações que vão gerando desenvolvimento sustentável para a sociedade ao longo dos anos. Atualmente, 5,7% das empresas podem ser consideradas indiretamente relacionadas de alguma forma à cultura, o pessoal ocupado 4,1%,
e em relação ao salário, 5,3%. Principalmente nas indústrias culturais, como a música, o cinema e o livro, né? Você tem uma série de pequenas empresas ao redor de um pequeno número de grandes empresas, né? Isso é um oligopólio de Fangio. Um pequeno número de grandes empresas dominam a maior fatia do mercado. Cabe ao Ministério da Cultura, cabe ao governo federal, né, você alocar e distribuir melhor esses recursos, né? Aquilo que eu falei sobre a preservação da cultura popular, eu chamo de ecossistema cultural, que é de um economista australiano, David Frosby, ecossistema cultural que também está relacionado à questão da sustentabilidade, assim como existe no meio ambiente, né? Então a gente tem que pensar naquilo que pode trazer o maior bem-estar possível para a sociedade, uma maior eficiência social e econômica, né? A gente tem que olhar não a nível setor por setor, setor cultural por setor cultural. Isso é uma regulação micro. Isso são estudos de cadeias produtivas. São intervenções através do crédito, por exemplo. Através do SEBRAE, a participação do SEBRAE, né? Agora, se a gente pensa numa reforma de uma lei, por exemplo, a gente está pensando sempre no intuito de mais ganhadores do que perdedores. Sempre no intuito de alcançar a maior possibilidade, né, e o maior aceite de todos os agentes envolvidos. Decisões a nível local, a nível estadual e a nível federal. Ou seja, a criação de conselhos municipais de cultura são de extrema importância e estão na reforma da lei. Por quê? Porque mais do que ninguém a sociedade local sabe dos seus problemas melhor do que o governo. Aquele que era o objetivo da lei, ocorreu uma distorção. A cada vez mais o adicional do empresário, que era aquele empresário que teria que ter uma contrapartida para a aprovação dos projetos através da renúncia fiscal, ele foi se reduzindo, né? Essa é a primeira distorção do investimento indireto que a gente viu. O fundo, ele é concentrado, mas nem tanto como a isenção fiscal que a gente chama de mecenato. Passa para gente. Isso aqui a gente percebe o seguinte, que, de uma forma geral, os projetos apresentados e os aprovados, eles são proporcionais em todas as regiões. O problema é esse, é que as pequenas produtoras, os pequenos produtores não conseguem captar recursos, porque não interessa para as empresas investirem nesses projetos, né? Aqui em relação ao mecenato, aonde você lê região sudeste, você lê dos 80%, você lê 70% Rio-São Paulo, e você lê, sei lá, 60% cidade do Rio e São Paulo. Então, ou seja, a gente percebeu essas distorções que existiam na lei e a gente quis reformular a lei. A gente percebe que as mesmas empresas captam os mesmos recursos ano a ano e vão crescendo, né? Tem um efeito multiplicador da empresa via captação, né? Não que isso seja uma barreira. A questão é que projeto que essa empresa está querendo, ou seja, é aquele projeto em cima do conceito de sustentabilidade, em cima do conceito da cultura popular, do pequeno produtor, são eles que captam a maior parte dos recursos? A resposta é, muitos captam com esse objetivo de projeto, a maior parte não. Então as empresas, rapidinho, as empresas captam recursos para realizar marketing cultural em detrimento dos objetivos políticos culturais. Isso não é regra, né? Mas é a maior parte. Além das doações que faz atualmente, passará a poder oferecer crédito a artistas e investimento em projetos culturais, com associação a seus resultados econômicos. Essa maior atratividade com certeza fará que o fundo passe a ser a principal forma de fomento às artes nos próximos anos. O Ministério quer permitir a transferência dos recursos do fundo
para estados, municípios e Distrito Federal, para cofinanciamento de projetos culturais. Com isso, será possível descentralizar melhor os recursos, chegando até a ponta, onde ele se faz mais necessário. O projeto de lei prevê que o repasse seja condicionado à existência no governo estadual ou local de um conselho, em que a sociedade tenha representação de, no mínimo, 50%. Com isso, o cidadão vai poder fiscalizar na ponta se o dinheiro está sendo corretamente aplicado. A gestão de cada um desses fundos setoriais e do Fundo Nacional de Cultura como um todo estará subordinada a conselhos paritários, formado por artistas, produtores, empresários e governo. Ou seja, em vez do dirigismo propalado por alguns, o que fizemos foi aumentar o poder de participação das áreas artísticas na definição de recursos públicos. Aqui é apenas a título de ilustração, uma das diretrizes do plano, exportar a cultura brasileira, né? E a lei cria um programa de fomento às exportações de bens e serviços culturais. O Vale Cultura vai permitir enfrentar a exclusão de milhões de brasileiros dos produtos e eventos frutos de nossa diversidade cultural, ao fornecer um ticket equivalente ao Vale Refeição no valor de R$50, ao universo de 12 milhões de trabalhadores. A questão das faixas que estão sendo discutidas, a quantidade de faixas, ela vai permitir que, de acordo com o projeto, a contrapartida do empresário seja maior ou menor. De acordo com o grau que o projeto tem em relação à sustentabilidade, ele vai ser maior ou menor. Ela vai falar assim, mas eu quero continuar com 100% de renúncia fiscal. Tudo bem, a curto prazo nós podemos até pensar, mas o efeito multiplicador em relação à própria produtividade dessas empresas, a produtividade do setor cultural como um todo, que isso vai ter a médio prazo, elas iriam rapidamente acabar com o discurso dela. É claro que a gente quer um imediatismo, teria que esperar 5, 10 anos, teria que esperar um médio prazo para isso. Obrigado. Aí é o meu telefone, o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. Obrigado. Muito bem, a gente agradece. A formação é longa, né?